Amadas. Amém? Graças porque cantamos, alabamos. Pode sentar. Alabamos ao Senhor. Seu nome é santo, santo, santo. E somos felizes porque temos o Senhor em nossas vidas. Amém? Por isso que estamos aqui. Se não for o Senhor, não sabemos de onde estaríamos. Eu não sei de onde estava. Pero o Senhor, aleluia, entrou em minha vida como entrou na vida de cada um de vocês. Amém? Louva a Deus por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E isso é motivo de alegria. É motivo de grande alegria. Compartilha a palavra de Deus. Amém. Vamos... Então, uma palavra que o Senhor, há 2 semanas, passou para mim. Eu estava ali com um texto, só um texto na minha mente. Depois, empecei a orar, digo, Senhor, me mostre se é isso que o Senhor quer que eu hable. O Senhor falou, não, você vai falar outra coisa. E me mandou falar outra coisa, totalmente diferente do que eu estava fazendo o texto e escrevendo e tudo. E não, era aquilo que o Senhor queria. O Senhor queria outra coisa. Vamos para Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15. Vamos falar sobre um pouco do... nosso tema é... Qual é o nosso maior inimigo da igreja, meus irmãos? Nosso maior inimigo, de onde estamos vivendo nesses últimos tempos, é o esfriamento espiritual. É um inimigo muito grande. As igrejas estão paralisadas. As igrejas não estão crescendo. Então, é isso que vamos falar um pouco sobre o esfriamento espiritual. Que devemos cuidar de nossas vidas, cuidar daquilo que o Senhor nos deu, nos regalou. Não importa o que você está passando, você passou, o passado, que você está passando agora, o importante é que devemos cuidar do mais precioso que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação. Amém? Então, Apocalipse 13,15 diz assim, pode sentar aí, pode ficar sentado. Eu conosco tus obras, que nem és frio, nem caliente. Ojalá fosses frio ou caliente. Amém? Amém. Aqui é para nós outros. Quem não vindo, não era para quem não vindo, é para quem está aqui. Amém? Amém. Então, devemos cuidar da nossa salvação, devemos cuidar da nossa vida espiritual com Deus. Porque temos que ter claro que o esfriamento espiritual na igreja é uma coisa sutil, empieza de pouquito a pouquito. Por quê? Porque o inimigo não quer que a igreja do Senhor cresça, não quer que a igreja do Senhor avance, não quer que a igreja do Senhor sinta o fogo do Espírito Santo. Porque o fogo do Espírito Santo é que faz com que a igreja tome desejo, que a igreja tenha aquela gana de buscar o Espírito Santo que nos dá aquela força de podermos estar servindo ao Senhor e também cuidando de nossas vidas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Aqui, vamos ver que desde o início, em Gênesis, o diabo já entrou na vida de Adão e Eva com este propósito de destruir o propósito que o Senhor tinha com o ser humano. Então, se Gênesis, vamos ver lá, Gênesis 3, Gênesis 3, 1 no 6, pode pegar sua Bíblia aí, quando pensou o primeiro engano, todos já sabem, até um ninho sabe, conosco essa passagem, 3, 1, 6, vamos ver aqui um pouco. Pero, sempre na palavra do Senhor tem que estar sempre falando, certo? Para nós outros não nos olvidar, porque nos olvidamos. Mira, não sei se você recorda de domingo passado que foi predicado aqui. Tem uma tendência de nos olvidar, isso é normal. Pero temos que exercitar a mente, amém? Pero a serpente era astuta, mais que todos os animais del campo que Jeová Deus havia hecho, la qual dijo a mulher:
com que Deus os ha dito, não comais de toda a árvore do huerto? Então, aí a serpente pensou com Eva para que Eva pensasse da maneira que ele pensasse. E a mulher respondeu à serpente: del fruto de los árvores del huerto podemos comer. Pero del fruto del árvore que está em meio del huerto, dijo Deus: não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, não morrereis. Senão que sabe Deus que o dia que comais dele, serão abertos vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bueno, aí já pensa uma insinuação diabólica com Adão e Eva. O diabo já insinuou algo na cabeça de Eva, e Eva foi muito débil, já estava escutando coisas. Eu creio que não foi a primeira vez que o diabo já estava insinuando com ela, porque o pecado, as coisas pensa de a pouquito, meus irmãos. É de a pouquito. Não vem de repente, pá, não. É de a pouquito. Nós outros vamos alimentando o pecado. E aí Eva alimentou aquela conversação com o diabo, e então ela cedeu o desejo dele. Então, quando nós permitimos escutar coisas que não é bueno para nós outros, já pensa a insinuação do diabo, sabia? E quando nós outros deixamos nosso ouvido para o malo, para escutar o malo, temos essa tendência de cair. Amém? E aí pensa o quê? O esfriamento da pessoa, o esfriamento de não querer mais saber das coisas desse Senhor. E eu estava meditando, digo: Senhor, até hoje é que vemos essa questão que está sucedendo no meio de nossa igreja. Por causa da internet. A internet está sendo uma coisa, é boa, mas é diabólica. Diga amém. Porque não sabemos usar quando estamos na igreja. Nós outros somos adultos no Evangelho, temos muito tempo, e nós estamos ensinando nossos ninhos e nossos jovens. Estamos sendo igual. Temos que amadurar. Temos que nos amadurecer em Cristo Jesus. Temos que resistir a essa tentação. Porque às vezes nós outros estamos aqui falando e tem pessoas que estão no celular. Não está escutando nada. E o diabo está insinuando outras coisas para que ele não escute a palavra. Amém? É assim, meus irmãos. Temos que ter cuidado com nossas vidas. Então, quando a insinuação diabólica pensa, nós outros nos esfriamos, vamos nos esfriando. Eu vou para a igreja hoje, pero, bueno, meu celular. Então, deixa lá, ativo no WhatsApp. Aconteceu umas vezes comigo isso. E o Senhor me repreendeu. Desliga, eu desligo. Desliga. Porque nós outra hora temos, ali, versículo, está tudo, a igreja está toda preparada, né? Para atender a cada um. Tem Bíblia ali, mas nós outros não estamos mais nisso. Estamos querendo outras coisas. Então, se o diabo está insinuando dessa forma, e muitas pessoas vêm para a igreja e não sentem mais nada, meus irmãos. Por que nós outros não sentimos mais nada na igreja? Até para dar glória a Deus está difícil. Sim ou não? Está difícil. De louvar, agradecer ao Senhor que está aqui neste lugar, na presença do Senhor. Até para alabar o Senhor. Mirando, quem tem que doutrinar é o pastor. Pero a hora parece que eu estou entrando, estou doutrinando. Não estou doutrinando você, estou falando o que o diabo está fazendo no meio do povo de Deus. Como ele está entrando desta forma. Então, o que devemos fazer? Quando entrar na presença do Senhor, temos que vir com rúbrio, com alegria, agradecer ao Senhor que estamos na casa dele, escutando a palavra, nos edificando no Senhor, em Cristo Jesus, para que possamos a cada dia nos aquecer no Espírito. O Espírito Santo está aqui, meus amados. Você recebeu o Espírito? Eu recebi. Na igreja tem o Espírito Santo e dá vida. Aleluia, vida em abundância. É isso que devemos pegar a palavra e aprender com ela. Então, o que foi que o diabo... Mira quais foram as primeiras palavras de Satanás para Eva. Com que Deus o ha dito, não comais. Então, colocou Eva em dúvida, certo?
que Deus é malo contigo, isso que ela quis falar. Por que ele não quer que você coma da árvore? Ele é malo? Então, a insinuação é essa. Bueno, aí eu recebo uma invitação, vamos amanhã não tem culto. Não, não vá não amanhã, vá domingo, vamos sair, vamos ter outras coisas para ser, vamos no shopping, vamos ser isso. É a insinuação. Por que tem que ser? A insinuação é assim, por que tem que estar todo dia na igreja? Por que tem que estar sempre no culto? Porque um dia só não há malo, vamos, sim ou não? É por aí quem pensa. O diabo entra na insinuação e vai te engodando, e vai te enrolando, até te conseguir te esfriar totalmente, e aí você não tem mais desejo de ir para a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós outros. Então, assim, no primeiro que Satanás hace para levar ao fracasso, o enfrentamento espiritual, o esfriamento espiritual é a destruição. Ele sempre leva você primeiro na insinuação e depois leva para a destruição. É exponer em nosso coração e em nossa mente uma insinuação que às vezes você pensa que é verdade. Não, isso é bueno para mim. O que tem? Não tem nada a ver. Sabe? Tem um diabo que o nome dele é Tem Nada a Ver. Não tem nada a ver. Aí é que está o perigo. Você que é servo do Senhor, você que tem o Espírito Santo em sua vida, tem que pensar muito sobre isso. Tem muito a ver. Tem muito a ver com as coisas erradas que você está ou escutando ou fazendo no oculto. Porque o diabo, ele acha coisas que parecem verdade, mas não é. Aquele que tem o discernimento vai entender que Deus está alertando sua igreja. Então, o esfriamento espiritual, meus irmãos, é descuidar de nossa vida com Deus. Amém? Se você descuida um pouquinho ali, um pouquinho aqui, daí a pouco caiu. E o Senhor não quer isso para nós outros. O Senhor quer que nós outros sejamos gente forte, que creia na palavra, que está com Ele, que está sempre vigilando. É isso que devemos vigiar com nossas vidas. Deus não pode, seu padre não pode cuidar de você, seu marido, sua esposa, seu filho, não. É você que tem que cuidar de sua vida. Amém? Cada um tem que cuidar de sua vida, porque graças ao Senhor que a salvação é individual. Aleluia por isso. Amém. Porque cada um corra atrás de sua salvação e cuide dela. Então devemos cuidar de nossa salvação. Então, meus irmãos, o diabo nos hace pensar que vale a pena ser as coisas, né? As coisas que banais, que não tem nada a ver. Pero que a vontade do Senhor não é tão importante. É isso que ele tinha falado para a Eva. Não se preocupe. Em outras palavras, não se preocupe, porque Deus é bueno e Ele não vai te castigar. Sim ou não? O diabo faz isso. Então, nós outros temos que ter cuidado, porque o esfriamento espiritual vem. E nós outros estamos passando por essa fase. Nos últimos tempos, o Senhor está vindo com sua glória e seu poder, e nós outros estamos descuidando de nossa vida. Satanás, com suas sutis insinuações, ele nos hace crer que não vale a pena dedicar-se ao tempo ao Senhor. Não, é muito tempo. Você perde muito tempo. Está na igreja. Não é tão importante. É isso que ele hace. Há poder no nome de Jesus. Porque o Senhor, a palavra do Senhor nos alerta que temos que estar atento, vigilando todo o tempo, para não cair em tentação. Pero a tentação vem, pero nós outros temos que ter cuidado. Amém? Que nos sigamos esperando em Deus, senão que tomemos ação por nossos próprios meios, que pois Deus já se tarda demasiado. Sabe? Está demorando demais Jesus vir, está demorando. Mira, quando eu era tica, minha mãe me levava para a igreja, era tão antigo, tanto tempo, que tinha um nome no púlpito assim, Jesus vem. Hoje ninguém usa mais isso, porque demorou, certo? Não é assim como pensamos. Jesus está vindo. Temos que vigiar com nossa vida. Amém. Porque não abrir e cerrar os olhos, o Senhor vem. Não sabemos, podemos dormir, amanhã nasce outro dia.
aquele susto, Jesus, ele é verdadeiro. Aleluia. Tudo que ele falou vai se cumprir, meus irmãos. Todas as profecias se cumpriram. E vai se cumprir a última. Jesus vem, aleluia. Então, devemos que tomar uma decisão com ele. Então, não escute coisas, não escute insinuação do diabo, não escute um amigo que não tem temor de Deus, não escute coisas que te alejam do Senhor. Não dê ouvido, porque em Apocalipse, nas 7 cartas de Ásia, o Senhor habla constante ali, ó. Aquele que tem ouído, oiga o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouído, eu tenho, estou escutando, vocês também entendem. A hora de escutar é praticar, é vigiar com nossas vidas, amém? É dela a palavra que está se cumprindo e que não devemos nos quedar dormido. Nós outros tendremos que descer, igual a que o nosso Senhor falou, vete Satanás. Sai Satanás, eu não quero escutar isso não é do agrado de Deus. Isso não é do agrado do Senhor. Eu quero ter uma vida com Deus. É uma decisão que você tem que tomar. Eu e você. Cada um tome sua decisão. Amém? E decisão é decisão. Jesus, ele foi claro. Quando o diabo estava tentando ele falou, vete Satanás, não quero te escutar. Aleluia. Ser radical. Às vezes eu sou radical, sabia? E sou chata, como diz no Brasil. Tu é chata. Não sei como é que se chama aqui. Pero tomar uma mala decisão é difícil, meus irmãos. E uma mala decisão como Eva tomou, no verso 6, vamos lá outra vez, 3:6. Mira a decisão que ela tomou. E viu a mulher que a árvore era buena para comer. Tomou uma decisão. O Senhor não já tinha falado para eles que não comesse? Pois ela tomou uma decisão própria, que era agradável aos olhos a árvore, e árvore codiciável para alcançar a sabedoria, e tomou disso fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele qual comeu assim como era. Os dois caíram, porque um escutou o outro. Sucede muito isso. Amém? Toma uma decisão só. Se Adão fosse mais inteligente, ele dizia, não, coma só, mulher, eu não vou comer isso. Então, a decisão que você toma, vai para o resto de sua vida. Eva tomou uma decisão equivocada. Uma decisão que custou caro para nós outros até hoje. Amém. E na decisão que tomamos errada, sofremos. Amém. E às vezes, Senhor, por que estou sofrendo tanto? Ai, Jesus não me ama mais. Porque você tomou uma decisão errada, equivocada. A hora vai passar os seus problemas. A consequência do pecado é sofrimento. Pero temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos perdonar, amém? Amém. Mas devemos vigiar com nossa vida. Dê glória a Deus. Cuide de sua vida. Eu estou cuidando da minha. Cada um cuide da sua. Eva foi seduzida por Satanás para decidir equivocadamente. Decidiu equivocadamente. Tomou de fruto e comeu desobedecendo a Deus. A desobediência, meus irmãos, sempre a desobediência. Eita palavrinha tão pequena que hace uma tremenda destruição na vida de uma pessoa. A desobediência, que não agrada a Deus. Agradando-se a si mesmo. E agradou a ela, porque ela queria ter sabedoria. Foi isso que o diabo falou. Então, esse esfriamento vindo desde o início. O diabo já tinha propósito de esfriar o ser humano em relação a Deus. Nós outros somos seduzidos por Satanás para tomar a pior decisão da vida. O quê? Qual é a pior decisão que tomamos na vida? Falando de hoje, da igreja de hoje. Que é abandonar a nossa igreja. Meus irmãos, o diabo coloca isso na mente de todos nós outros. Essa igreja não é buena. Pastor é malo. Esses líderes não sabem nada. O que estou fazendo aqui? Decisão mala. Sabe o que é isso? É o diabo. Deixar nosso refúgio. Qual é o nosso refúgio? E abandonar nossa fortaleza. É o lugar onde nos congregamos. É o nosso refúgio. Onde estamos crescendo a cada dia.
aleluia, e aprendendo com o Senhor. Então, Santiago 4,17 diz assim, olha, abra aí sua Bíblia, 4,17. Aleluia. Então, se o Senhor me deu esta palavra do Senhor, que essa palavra, eu nunca tinha falado sobre isso, sobre o esfriamento da igreja, porque ultimamente estamos sentindo isso, meus irmãos. As igrejas estão frias cada dia, as pessoas estão indo embora, vêm, escuta e se vai, não se queda. Por quê? Porque não tem um compromisso, não quer ter um compromisso com Deus. Então, assim, Tiago 4,17 diz assim: ao que sabe hacer lo bueno e não lo hace, lhe é pecado. Amém? Nós outros sabemos o que é malo, mas não hacemos. Aí é pecado. Até um adolescente, um ninho de 12, 14 anos já sabe o que é o bem e o malo. Sabe decidir? Sim ou não? Sabe. Um ninho de 10 anos que já tem um desenvolvimento muito mais, assim, a escola, na família depende muito, já sabe tomar decisão para a vida dele. Então, por que nós outros, servos de Deus, que estamos aqui, somos mais velhos no Evangelho e não hacemos o bem, hacemos o malo? Então, quando você hace o malo, você está dando lugar ao diabo, e está se alejando do Senhor. Então, meus irmãos, temos que hacer o bem para que o Senhor se agrade de nossas obras, que de nossas vidas. Ser servo de Deus realmente que tem se preocupado com a sua vida, com a sua salvação. Porque o Senhor deu um regalo tão maravilhoso para nós outros. Por que não cuidemos dele? Amém? Vendo o esfriamento espiritual, meus irmãos, aí está, Apocalipse 2,4. Apocalipse, vamos para o Apocalipse. Tem pessoa que não gosta do Apocalipse, mas eu amo o Apocalipse, porque abre meu entendimento e me dá temor, porque eu sei que é aí onde o Senhor está trabalhando na sua igreja. E ele diz assim, 2,4. Olha só, mira. Na igreja, a mensagem das 7 igrejas é que está em Éfeso. O 2,4. Pero tenho contra ti, que has deixado tu primeiro amor. Recuerda, portanto, de onde has caído, e arrepende-te, e haz las primeiras obras, pois se não vendrei pronto a ti, e quitarei tu candelheiro de seu lugar, se não te houvieres arrependido. Palavra dura, não? Mas é o Senhor que está falando para a igreja. Lembre-se, se recorde, seu primeiro amor, quando você se converteu, aleluia, glória, Jesus, maravilhoso, encontrei a paz, encontrei minha salvação, está feliz, o Senhor transformando sua vida e fazendo milagre, operando maravilhas. De repente o esfriamento vem. Cadê aquele crente tão fervoroso? O diabo, meus irmãos, insinuou sua vida. Teve muita estratégia em sua vida, trabalhou em sua vida para que você se esfriasse. Amém? Aqui é pecado. Está falando do pecado na igreja de Éfeso. Por quê? Porque esse primeiro amor se esfriou totalmente. E o Senhor não quer isso de nós outros. Ele quer que sejamos uma igreja caliente do Espírito, uma igreja que motiva outros, uma igreja que tem vida, uma igreja que ensina, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia e não ora, você é frio. Amém. Não sai, não cresce. Então é isso que a palavra do Senhor nos dá a entender e está mandando que Ele vai quitar candelheiro de nossas vidas se nós outros não nos arrepender de nossos pecados. Sabe, tem igreja que não habla mais sobre pecado, sabia? Que não habla mais da venida do Senhor. Por quê? Está vivendo um evangelho de qualquer maneira. Um evangelho de prosperidade, você tem que ser feliz com Cristo, você necessita ser rico. Não, Jesus pregou a cruz. Hoje não se prega mais a cruz.
se prega um evangelho fácil. E a palavra é dura. E se eu não pregar, se você não pregar o evangelho como ele é, esse Senhor também vai retirar seu candeleiro de seu lugar. Amém? Porque a responsabilidade ele deu para a igreja, para nós outros ensinar a palavra e alertar. Porque Jesus, aleluia, Jesus ele mandou os discípulos pregar com autoridade e poder. E nós outros temos a palavra e temos que ser como ele está mandando a ser. Amém? Então, se vamos ler outra vez, que é uma palavra dura, que dá uma palavra de chamamento. Pero tenho contra ti que has deixado tu primeiro amor. E recuerda-te, portanto, de onde has caído. Aleluias. E arrepende-te. Amém? Então, meus irmãos, vem o esfriamento espiritual dessa maneira. Vem uma cosita, outra cosita, aí nós outros vamos nos envolvendo, e a insinuação ali, uma invitação aqui, e aí você vai, daí o diabo, ele, como ele é astuto, como ele isso com Adão e Eva, com Eva principalmente, vai ser comigo e com você, para não deixar você crescer, nem eu, mas a poder no nome de Jesus. Porque temos a palavra, temos o Espírito Santo e temos o Senhor em nossas vidas e temos aqui onde podemos aprender de Cristo Jesus. Has deixado tu primeiro amor. Sempre vem nele esfriamento espiritual. Não há leitura bíblica, não há oração, não há altar familiar. Antigamente tinha culto nas casas, hoje não tem mais. Poucos fazem isso. Diga amém. Amém. Acabou. Sabe por quê? O esfriamento. Não é tão importante. Vamos para a igreja. Porque a igreja pensa em casa. Aleluia. Pensa em casa. Então, seu esfriamento está aí. Só não vê quem não quer. Porque a igreja está sendo transformada. Não para o bem, mas para o esfriamento espiritual. Apocalipse 2:4. Né? Nós já lemos. Pero o Senhor tem algo contra a igreja de Éfeso. O Senhor tem algo contra nós outros. Temos que voltar ao primeiro amor. Aleluias. Temos que voltar ao primeiro amor. Nos volvemos através de uma vida pior. Quando estamos no esfriamento, volvemos na vida pior. Mas quando estamos caminhando, nos aquecendo no espírito, nos envolvendo com o Senhor a cada dia, nossa vida é outra. Mas quando estamos frios, voltamos para a vida pior do que antes. Então, 2 Pedro 2:20, vamos ler aí. É bueno acompanhar na palavra, porque para ficar um pouco na mente, né? Na mente e no coração. Então, 2 Pedro diz assim, 2 Pedro 2:20. Mira. Pois que glórias és, se pecando sois esbofeteados? 2 Pedro, meus irmãos, desculpa, estou na primeira. 2 Pedro 2:20. Certamente, havendo-se eles escapado das contaminações do mundo, por ele conhecimento de Senhor e Salvador Jesus Cristo, enredando-se outra vez em erras, são vencidos. Su postre estado viene a ser pior que ele primeiro. É aqui que está falando, isso é pecado. Porque melhor les hubiera sido não haver conhecido o caminho da justiça, que depois de havê-lo conhecido, volvesse atrás do santo mandamento que lhes foi dado. Pero lhe ha acontecido lo del verdadeiro provérbio. El perro vuelve a su vômito, a la puerca lavada e revoca-se em seno. Mira? Não é dura a palavra, não? E é verdade. Quando volvemos atrás, o estado é pior. Então, o Senhor está aqui alertando sua igreja. Cuidado, igreja, com o esfriamento espiritual. Levanta-se, igreja. Marcha, igreja. Avança, igreja. Não mire para trás. Porque aquele que mira para trás não é digno do reino de Deus.
É assim que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, assim, meus irmãos, lhe damos a espada ao Senhor. O esfriamento espiritual, parece que nós outros estamos falando, Senhor, eu não te quero mais, eu quero viver minha vida como eu quero. Não quero mais a ser tua vontade. É isso. Então, assim, o esfriamento vem de uma forma, meus irmãos, que nos alejamos do Senhor totalmente. Então, lá a igreja, onde podemos estar nos congregando, é a igreja onde estamos nos fortalecendo a cada dia, estamos caminhando com o Senhor, estamos aprendendo do Senhor, estamos seguindo a Ele, servindo com alegria no ministério da igreja, fazendo coisas, não é só fazer coisas, mas ter uma vida de comunhão com Cristo, ler a Bíblia, na oração. Meus irmãos, é tão difícil orar, eu sei que é difícil, mas temos que nos esforçar. Esforça-te que eu te ajudarei. O Senhor quer nos ajudar a crescer a cada dia. Amém? Então, não podemos nos quedar paralisados. Não podemos estar paralisados. Uma igreja paralisada, ela não caminha. Ela se torna uma igreja coxa. Então, o Espírito Santo do Senhor está alertando sua igreja. Desperta, ó tu que dormes. E nós estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo nesse tempo. E lá a igreja está aprendendo o que o Espírito Santo hace em nossas vidas, como ele trabalha em nossas vidas. Aleluia. Venemos, meus irmãos, que, aleluia, de estar sempre alerta com o Senhor, buscando sua palavra, seu poder, sua vontade para nossas vidas. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não é boa às vezes para nós, mas ela é boa. Aleluias. Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos estar alerta, porque o Senhor diz que vem, e o Senhor está cerca, e Ele quer levar seu povo, aleluia, santificado com Ele. O Senhor quer levar sua igreja maravilhosa, a sua noiva. O Senhor quer, meus irmãos, é o desejo do coração do Senhor, de que essa igreja seja uma igreja que marche, uma igreja que não mire para trás. Aleluia. Nós outros somos a igreja do Senhor, somos a noiva. E Ele quer uma noiva santificada. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que nesta noite, meus irmãos, a palavra do Senhor entre em nossos corações, que podamos entregar nossa vida para Ele. Senhor, eu quero entregar minha vida totalmente. Se você não entregou sua vida totalmente ao Senhor, entregue sua vida totalmente. Deixe as coisas que não se agradam ao Senhor, deixe para trás e sirva ao Senhor. Aleluia. Sirva ao Senhor com alegria, porque vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na casa do Senhor. Vale a pena passar por prova, mas com o Senhor. Porque Jesus pregou na cruz. Aleluia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Que o Senhor vem e Ele quer levar um povo santo. Amém? Meus irmãos, eu vou abrir só um parênteses aqui. A igreja do Brasil mandam para mim mensagem, coisas assim para mim. Lá a igreja brasileira está entrando numa decadência espiritual tão grande. Quanto mais grande de 2.000 pessoas, mais esfriamento espiritual. Mais o diabo está entrando. Meus irmãos, são coisas tremendas. As pessoas, a igreja se involucra com muito movimento, muito serviço dentro da igreja, muito louvor, muito isso, e se olvidaram de ter uma comunhão com Cristo, de ter uma intimidade com Ele. Isso não importa para o Senhor. O Senhor se importa com nossa intimidade, nossa comunhão com Ele. É isso que devemos nos preocupar. Amém? Porque devemos nos acercar mais a Cristo a cada dia. Em nome de Jesus. Vamos ter cuidado com o esfriamento em nossas vidas. Amém? Vamos cuidar de nossos ninhos, quando estão na igreja. É tão maravilhoso quando... Não, mas o ninho é chico, não entende? Porque eu ia para a igreja chiquitita, eu entendia o que se predicava. Ou não.
Oi, não, Luz Ninho não se preocupa com isso. Luz Ninho se preocupa com outras coisas. Devemos cuidar de Luz Ninhos, porque é o futuro da igreja. Amém? Que o Senhor bendiga cada um de vocês e que tenhamos muito cuidado. Não descuidemos de nossa salvação. Amém? E que o Senhor bendiga cada um de vocês nesta noite. Amém? Deus seja louvado para sempre. Vamos orar. Senhor, como é bueno, Senhor, escutar a tua palavra, Senhor, nos alertando, Senhor, que não devemos nos olvidar do primeiro amor, Senhor. Quando o Senhor nos chamou, aleluia. Senhor, bendiga, Padre Santo, tua igreja nesta noite. Nas igrejas, Senhor, aleluia, que estão marchando, Senhor, nesta terra. Nas igrejas, Senhor, que te adoram, que te amam, Senhor. Aleluia. Que quer deixar, Senhor, aleluia, o passado para trás, Senhor. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Na igreja, Senhor, que te teme, que te adora, que te louva. Aleluias. Graças, Senhor, por estas pessoas que chegaram até aqui, meus irmãos, Senhor. Por esta igreja, Senhor, por este ministério. Padre Santo, querido. Bendiga, Senhor, cada vida. Bendiga, Senhor, cada alma, Senhor, que se entregaram para ti, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que tu Santo Espírito, Senhor, nos ensine, Senhor. Que tu Santo Espírito, Senhor, nos levante. Que tu Santo Espírito, Senhor, nos llene de tu graça, de tu fogo, Senhor. Para que podamos, Senhor, continuar, aleluia, esta caminhada, Senhor. Porque solamente tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Somos felizes, Senhor, porque temos um Deus todo-poderoso, maravilhoso, aleluia, misericordioso, que nos perdona, Senhor, que nos limpa, nos purifica. Padre Santo, muitas graças, Senhor, por cada vida que entrou por estas portas hoje, Senhor. E bendiga, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças te damos, Rei da Glória. Amém e amém. Amém.